Olá, meus irmãos, graça e paz. Muito bom dia. Deus abençoe a vida dos amados irmãos hoje e sempre, em nome de Jesus. Graças a Deus que tem nos dado vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor, e tem nos concedido esse privilégio de podermos nos aprofundar na palavra de Deus, meditar e permitir que Deus ele fale conosco através da sua poderosa palavra, né? Eu quero dividir, compartilhar um texto bíblico juntamente com vocês. Se possível for você abrir a sua Bíblia no livro dos princípios, do Gênesis, capítulo 1, versículo 10, que eu quero dividir algo que Deus colocou no meu coração aqui. Diz assim: E chamou Deus a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sabemos que Deus, ele criou tudo aquilo que é físico em 6 dias, né? E no 7º ele descansou. No capítulo 1, no verso 1, vai dizer assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e existia treva sobre a face do abismo. E no versículo 2, vai nos dizer que criou Deus a luz, e Deus viu que a luz era boa, né? E chamou a luz dia e as trevas noite. E analisando Deus a luz, ele viu que a luz era boa. Consequentemente, no 2º dia, Deus ele não usa a narrativa daquilo que ele criou era bom. Ele não colocou a narrativa que era bom, né? Ele não falou isso, mas no 3º dia, ele usou a narrativa daquilo que ele tinha criado era bom 2 vezes. E depois, no versículo de número 31, do mesmo capítulo 1, se você for analisar, e terminado tudo que Deus criou e analisou e viu que era muito bom, tudo aquilo que Deus criou. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Vamos analisar. Quando o texto bíblico do versículo 10 que eu acabei de ler, vamos focar nele aqui. E chamou Deus a porção seca terra e o ajuntamento das águas mares. Isso é muito simples, né, de se entender quando analisamos Deus o Criador criando, mas para nós é algo anormal. Porque quem poderia fazer o que o nosso Deus fez e o que ele faz? Porque a Bíblia diz lá em Lucas 1,37 que para Deus nada é impossível, né? Então Deus cria do nada tudo. Deus não precisa que as coisas estejam a favor ou conspirando a favor, a geografia não importa. Deus ele quer fazer, ele faz, porque ele é Deus, porque não existe impossíveis para Deus. Mas analisando que Deus ele chamou a porção seca terra e o ajuntamento das águas mares, e viu Deus que era bom. Esse viu aqui não está dizendo que ele enxergou, não, porque nós não se vimos um Deus cego. Quando fala e viu Deus, aleluia, e olhou Deus, e observou Deus, e escaneou Deus. Aquilo que Deus criou sem necessidade, porque sendo Deus ele não vai criar nada ruim. Passou por um processo seletivo e viu Deus. E aprovou como bom. Não num processo seletivo do Inmetro, um selo do Inmetro não, ou qualquer outro selo, mas um selo celestial. Aleluia. E viu Deus, e analisou Deus, e escaneou Deus. A palavra de Deus diz, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante, examine-se, pois, o homem a si mesmo. A leitura que nós usamos para podermos participar da Santa Ceia, do pão como corpo e do cálice como sangue de Jesus vertido lá na cruz do Calvário por nós. Então, o processo seletivo, ele tem que estar em atividade, em evidência na vida de cada um de nós, porque se eu não ativar um processo seletivo, para mim, eu não vou saber fazer diferenciação de um dia para o outro, de uma situação para outra, de um posicionamento para o outro. Eu não vou conseguir discernir
aquilo que verdadeiramente eu estou vivendo ou estou fazendo, ou para onde eu estou me reportando diante dos meus comportamentos. Eu espero que você esteja entendendo o que eu estou falando para você. Deus, ele não precisava em nenhum momento passar por nenhum processo seletivo, aquilo que é um critério rigoroso, ali minucioso, mas ele viu que era bom. E no versículo 31, e viu Deus tudo que ele criou e era muito bom. Se você não entendeu o que eu estou te falando, eu vou falar agora, em nome de Jesus. Todo o processo físico da criação passou pelo crivo do selecionamento de Deus. O processo seletivo. Uma triagem minuciosa. Então eu analiso na minha vida e na tua vida. Quando eu me submeto a um processo rigoroso de triagem, um processo seletivo, eu vou ser um ser humano melhor. Glória a Deus. Eu vou fugir das cadeias do formalismo religioso que aprisionam. Se Cristo ele te libertou, se Cristo ele me libertou. Abre a mente nessa manhã e analise, porque eu fazer um processo seletivo para outrem, isso é fácil, porque eu me isento de culpa. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos condenados. Mas quando nós somos julgados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então é a palavra que nos seleciona, é a palavra que nos faz passar por um processo seletivo, dia após dia. Se é que você quer ser um cristão em evidência, analise nessa manhã, escaneie a tua vida, a tua alma, e vê por qual motivo você tem passado por alguns percalços, algumas situações que poderiam ser evitadas. Deus, ele não precisaria passar por esse processo seletivo. Mas eu, pobre, miserável, pecador que sou, preciso das misericórdias de Deus, do perdão de Deus, da longanimidade de Deus, do amor de Deus, para me manter vivo. Eu tenho que, dia após dia, me examinar, me submeter a um processo seletivo. E viu Deus. Não quer dizer que Deus olhou, passou o pano assim, passou a vista. Não. Ele passou, tudo que Deus criou passou por um processo seletivo. Então, quando nós somos seletivos, aquilo que não é do agrado de Deus, passando pelo processo seletivo, eu vou tirar de lado. Eu vou ser uma pessoa selecionada. A minha vida como um todo. Então é algo que nós negligenciamos, às vezes passa batido. Mas analise, pare um momento aí, analisa. Faça um processo seletivo agora em você. Uma introspecção em você. Cada um em si. Para ver se o caminho que nós estamos trilhando vai nos fazer chegar onde o nosso coração almeja. Porque uma coisa é querer, outra coisa é se posicionar para viver o que você quer. São situações distintas. A Bíblia diz que havia um certo tempo um juiz iníquo, ele não temia nem a homem e nem a Deus. Mas havia ali também uma viúva que importunava ele constantemente para que ele julgasse a causa dela. E ele, dia após dia, sendo incomodado por aquela viúva, ele falou assim: olha, eu não temo a Deus, eu também não temo a homem alguma, eu vou julgar a causa dessa mulher para ela parar de me importunar, de me incomodar. Aí na sequência desse texto vai dizer assim: viste como agiu aquela viúva para com aquele juiz iníquo? Aí na sequência vai dizer: porventura, quando vier o Filho do homem, de Deus, achará fé na terra? Será que achará fé que está sendo submetida a um processo seletivo dia após dia, no meu ministério, no meu comportamento, no meu casamento, na minha vida, nas minhas atitudes, em tudo que se refere a você? Pare, pense, medite. Se submeta a um processo seletivo, porque ele te dá vida. E sem ele, você pode estar caminhando para a morte, conscientemente. Receba essa palavra, eu quero orar por cada um de nós neste momento. Pai, eu te louvo, te exalto, te enalteço, Espírito em verdade. Muito obrigado por essa palavra que vem de encontro aos nossos corações. Continua nos sustentando, que venhamos nos submeter dia após dia
Há um processo seletivo daquilo que te agrada e aquilo que não. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.